Hipertensão arterial é muito importante por um motivo muito simples. É a principal causa de morte, de uma maneira geral, no mundo. Esse é um dado recente da Organização Mundial de Saúde, de hipertensão e causas relacionadas à hipertensão. Então, é muito importante. É bom que a gente defina o que é hipertensão. Existe um valor, um número mágico definido arbitrariamente. A partir deste número, o risco vai aumentando. Então, por isso se definiu esse número. É um valor igual ou maior a 140 por 90 milímetros de mercúrio, que popularmente se fala 14 por 9. Qualquer valor igual ou maior que isso é considerado hipertensão. Um componente da hipertensão arterial é relacionado à genética, é um fator hereditário. Então, quem tem pais hipertensos, pai e mãe ou um dos dois, tem um risco maior de ter hipertensão. Mas o fator ambiental também é muito importante. E dentre os fatores ambientais, alguns são muito importantes, quer dizer, todos são, mas alguns chamam muito a atenção. Então, por exemplo, a quantidade de sal que nós comemos no nosso dia a dia é um fator muito importante. Então, se você come muito sal na sua alimentação, não só o que você adiciona na sua dieta, mas o sal que já vem nos alimentos temperados, preparados, e hoje cada vez mais nós usamos alimentos industrializados ou processados, então essa quantidade de sal tem de ser muito cuidadosamente vigiada. O segundo aspecto que é muito importante é algo que se tornou na atualidade uma epidemia, que é o excesso de peso. Então, tanto o sobrepeso quanto a obesidade aumentam o risco de hipertensão arterial. Esse é um outro fator ambiental importante. A vida sedentária aumenta o risco de hipertensão arterial. O estresse emocional aumenta o risco de hipertensão arterial. E existe um outro fator, lógico, que a própria idade aumenta o risco de hipertensão arterial. Então, esses são os fatores mais importantes. A excessiva ingesta de álcool também interfere, mas esses fatores que eu comentei são mais importantes. Lógico que a hereditariedade nós não temos como interferir, mas nos hábitos de vida, ou seja, adotar hábitos saudáveis de vida, vai ser um fator muito importante para evitar que o indivíduo se torne hipertenso, ou seja, para fazer uma prevenção que nós chamamos primária, que é o melhor e o mais barato, ou seja, evite se tornar hipertenso, evite se tornar doente, que você vai evitar de ter uma vida com pior qualidade e mais curta. E a segunda coisa, se você for hipertenso, se você adotar esses hábitos de vida saudáveis, você vai ter um melhor controle da sua pressão, vai precisar de menor quantidade de medicamentos, enfim, vai ter uma vida com mais qualidade e mais longa. Uma vez hipertenso, é preciso fazer um acompanhamento médico regular e é preciso controlar a sua pressão. Como? Uma medida que serve para todo mundo, que eu já citei anteriormente, mas nunca é demais repetir, é fazer um hábito de vida saudável. Ter uma atividade física moderada, pelo menos, não beber ou se beber moderadamente, ter um peso controlado, um peso ideal, um peso adequado, que é o índice de massa corpórea de 25 para baixo, fazer uma ingestão com pouco sal, que é muito importante. E aí, isto não sendo suficiente para controlar a pressão, ou seja, para manter a pressão abaixo de 140 por 90, uso de medicamentos. Hoje nós temos um número bastante significativo de medicamentos muito eficazes, que praticamente nenhum deles tem nenhum efeito colateral, ou seja, a pessoa pode tomar sem interferir na sua qualidade de vida, e que controla a pressão muito bem. Então, se a pessoa adota, uma vez hipertenso, adota um hábito de vida saudável e usa os medicamentos da maneira correta, continuamente. Eu costumo brincar com os pacientes e dizer que medicação para hipertensão é igual ao banho, precisa tomar todo dia, porque senão o efeito vence. Uma vez feito isso, a pressão fica controlada e o risco do indivíduo ter uma das complicações da hipertensão diminui de uma maneira bastante significativamente e faz com que ele tenha uma vida absolutamente normal. Quem tem
um dos familiares de primeiro grau, que é pai e mãe, hipertenso, ou os dois, tem um risco aumentado. Essa pessoa precisa ter um cuidado maior ainda com esses fatores para tentar evitar de se tornar hipertenso. Mas, de toda maneira, o que é muito importante para a população geral é nem se preocupar com a hereditariedade, mas se preocupar com o seguinte: olha, eu preciso ter uma vida saudável para viver mais e melhor. E isso vai evitar muitos casos de hipertensão. E o que é mais interessante, evita também muitos casos de diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que não precisa de insulina, e evita ou diminui a probabilidade de ter uma alteração das gorduras no sangue, que é a dislipidemia, que é o aumento do colesterol, que também leva a problemas cardiovasculares. Então, na verdade, esses fatores que nós chamamos de fatores de risco cardiovasculares, eles são entremeados, eles estão associados. Um puxa o outro. Então, o controle de um acaba ajudando a colaborar com o outro. A hipertensão leva, porque o grande problema inicial é que ela é, na maioria das vezes, assintomática, é bom ressaltar isso. A maneira de descobrir se é hipertenso é medir a pressão. Então, uma vez descoberto, não precisa esperar e não deve esperar sintoma. Às vezes, o primeiro sintoma que aparece já é uma complicação da hipertensão. Quais são as complicações mais importantes da hipertensão que aumentam o que nós chamamos de morbidade do hipertenso e depois levam a uma mortalidade? Doenças cerebrais, o que se chama cientificamente acidente vascular cerebral, que nós chamamos popularmente de derrame, que pode ser um derrame hemorrágico ou um derrame isquêmico, todos causados pela hipertensão. Então, do lado do cérebro, esse é o maior problema. O segundo problema importantíssimo também são as doenças cardiovasculares. O infarto agudo do miocárdio, levando à morte ou necessitando de um indivíduo submeter a uma cirurgia cardíaca ou uma angioplastia, e a insuficiência cardíaca tardia. E as doenças renais, a doença renal crônica que aparece em consequência de uma hipertensão de longo prazo. Além disso, ainda podem ter outras complicações, entre aspas, chamadas menores, que são as doenças vasculares periféricas, obstruções de vasos periféricos que podem piorar também a qualidade de vida do indivíduo. Como, por exemplo, uma coisa que do ponto de vista do anedotário popular é muito importante, por exemplo, os quadros de impotência sexual por hipertensão arterial são muito frequentes e não são levados em consideração e devem ser levados. A palavra de ordem é prevenção primária, ou seja, evitar que aconteça. A segunda palavra de ordem, aconteceu? Vamos cuidar. Vamos cuidar para prevenir um evento e um desfecho cardiovascular, que isso vai beneficiar o indivíduo e ele vai ter uma vida normal. Hoje, um hipertenso bem tratado, ele tem uma sobrevida como o indivíduo que não é hipertenso. Ele tem um risco um pouco maior, mas ele tem uma sobrevida como do indivíduo não hipertenso e, mais importante, tem uma qualidade de vida como o indivíduo não hipertenso.